Bom dia, igreja. Alegria estar com os irmãos. Muito bom. Mais um dia. Vamos lá. Irmãos, antes de eu começar a palavra, duas semanas atrás a gente teve o momento da ceia e a gente falou um pouquinho desse período da preparação para a Páscoa, esse tempo que literalmente é uma guerra espiritual, onde a gente precisa ser fortalecido por meio das nossas armas secretas espirituais, onde a gente precisa se fortalecer pela palavra, pela oração. E a gente citou um pouquinho sobre o período de jejum. A gente está, vamos dizer, como igreja, muito animado para aquilo que a gente deve viver daqui a algumas semanas, que é o jejum de Daniel. Como vocês sabem, tradicionalmente a gente faz uma vez por ano juntos, como igreja, esse período de 21 dias do jejum de Daniel, usando mais ou menos ali o que a palavra nos instrui a respeito desse tempo. E aí, para animar o coração de vocês sobre esse tema, eu pedi para a igreja trazer alguns livros sobre o tema de oração e jejum, e eu vou deixar lá no final para quem quiser adquirir, tá? Esse acho que é talvez o melhor livro que eu já li sobre oração e jejum. Ele chama O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Então o nome ele já diz tudo, é de um cristão indiano, de origem indiana, americano, mas de origem indiana, chama Mahesh Chavda. É um livro muito, muito bom, é um clássico cristão, assim, é um livro bastante antigo, mas que ele é mais do que atual. E, enfim, eu acho que quem lê, acho que não vai querer nem esperar o mês onde a gente vai começar o jejum de Daniel, provavelmente vai começar esse tempo antes. Mas, então, é um perigo esse livro, tá? Se você quiser se tornar uma pessoa perigosamente empoderada na sua oração, leia esse livro. Então, vai estar lá no final, tá aqui. Eu pedi para a igreja trazer alguns exemplares, espero que acabe. Qualquer coisa eu peço mais, tá bom? Mas enfim, isso é só um parênteses. Vamos para a palavra. Hoje o tema aqui, o Senhor colocou no nosso coração aqui para compartilhar com os irmãos, é sobre o conhecimento revelado. Conhecimento revelado. E aí eu estava pensando sobre essa questão, o conhecimento que ele vem por uma revelação. O conhecimento que ele não vem necessariamente por algo intelectual, por algo teórico, mas é um conhecimento superior, um conhecimento, vamos dizer, mais completo, mais abrangente, que ele advém de uma revelação. E aí eu estava me lembrando, na hora que eu estava preparando isso, me ocorreu de contar uma história muito famosa da ciência. Talvez alguns de vocês devam conhecer o termo, que foi cunhado a partir dessa história, um termo que é o momento da eureka. Alguém já ouviu falar? O que é a eureka? Eureka é uma palavra grega, que fala sobre o conhecimento descoberto. Então, eureka é quando você descobre algo, quando você tem um insight daquilo que você precisava, aquela dúvida que você tinha no seu coração e de repente você fala assim: eureka, eu já sei a resposta. Aquele caminho que você não sabia qual tomar, você tinha uma encruzilhada, uma dúvida diante de você e você estava pensando e de repente você chega a uma conclusão. Assim, esse momento de despertamento de conclusão, de um insight, de uma revelação superior, ele é o momento eureka. E a história que está por detrás desse momento, eu vou rapidamente contar, ela é muito interessante. Conta a história que havia um rei grego, numa cidade-estado na Grécia chamada Siracusa, era o rei Hierão. E ele mandou fazer uma nova coroa, E aí ele mandou fazer uma coroa de ouro, muito bonita, e ele tinha gostado muito da coroa. Mas quando ele vestia a coroa, diz a história, que ele ficou meio desconfiado de ter sido roubado. Por quê? Porque ele achava, intuitivamente, que aquela coroa era muito leve. Ela era de ouro, ela aparentava ser de ouro, mas ele não tinha certeza se aquele ouro era puro. Ele tinha mandado fazer uma coroa de ouro puro. E aí ele ficava com aquele negócio, E ele chamou
né, um grande sábio, que na verdade é um dos maiores cientistas, né, da história, chamado Arquimedes. Não sei se alguém já ouviu falar de Arquimedes. Ele é o cara que descobriu, né, várias coisas sobre a densidade, a flutuação, a teoria das movimentações dos corpos na água. Então, quem estuda engenharia naval é um cara que conhece tudo sobre esse Arquimedes. E esse Arquimedes, ele foi chamado pelo rei e falou assim: cara, eu preciso descobrir como, né, eu sei se essa coroa é de fato de ouro puro ou não. E Arquimedes falou: é mole, você derrete a coroa e você vai ver se ali vai sair ouro, se ali vai sair prata. E aí, porque ele achava que justamente tinha prata escondida dentre as camadas de ouro que tornavam aquela coroa mais leve. Só que aí o rei falou assim: então, mas o problema é o seguinte, eu gostei muito da coroa e eu não quero derretê-la. E aí ele falou: bom, aí temos um problema, porque a forma de você descobrir se é de ouro ou não é necessária a destruição. E aí o rei falou assim: bom, você é um cara muito inteligente, descubra uma maneira de revelar para mim se essa coroa é de fato de ouro ou não. E aí, né, Arquimedes era um professor, era um cientista, e ele ficou com aquele negócio assim, meses, desesperado, um problema que você não consegue resolver, um cara que era douto de toda a ciência, e fala assim: mas como que eu resolvo esse negócio? E ele não sabia. E aí um dia conta a história, né? Enfim, tem muitos registros sobre isso, parece que é uma história real, mas se não for, ela vale pela boa história, que ele estava tomando banho, entrou numa banheira, e de repente ele deitou na banheira e ele viu a água subindo. E aí ele falou assim: eureka! E aí conta a história que ele saiu correndo pela cidade de Siracusa nu, gritando: eureka, 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 né? E aí, enfim, só para quem não ficou com curiosidade, né? Ele percebeu que quando ele deitava, né, um volume semelhante, né, ao peso dele se levantava como volume de água, né, que subia. E aí, com isso, ele conseguia fazer um negócio que depois descobriu-se que é a densidade, né? Tem coisas que têm eventualmente a mesma massa, mas tem diferentes volumes, movimentam diferentes quantidades de água, né? Por isso que uma bola de isopor e uma bola de chumbo, né, tem o mesmo tamanho, mas tem pesos completamente diferentes, né? Porque afinal de contas uma é mais densa que a outra. E aí, com isso, ele tirou uma relação entre o volume que subia da coroa, né, e o volume e a densidade relativa do ouro. E aí ele conseguia saber se o deslocamento de água, né, era um deslocamento de ouro ou de prata. E aí finalmente descobriu que o rei tinha sido roubado. Então essa é a história, né, do momento eureka de Arquimedes. Por que eu estou contando essa história para os irmãos, né? Porque de fato, né, o conhecimento intelectual sobre algo, ele é apenas, né, um conhecimento parcial. O conhecimento intelectual de alguma coisa, ele é um conhecimento parcial. O insight da revelação, quando ele vem de Deus, ele consolida qualquer tipo de conhecimento que antes a gente só tinha na mente, porque ele traz aquele conhecimento para o nosso coração. Então o que isso fala, né, a respeito da nossa vida? Eu posso conhecer intelectualmente muitas coisas, né? Eu posso saber tudo, por exemplo, sobre o Japão. Eu gosto do Japão, eu já li muito sobre o Japão. Eu acho muito bonito, né, as cerejeiras do Japão. Eu gosto da cultura do Japão, e de fato eu gosto. E se você me perguntar algumas coisas sobre o Japão, talvez eu seja capaz de responder, né? Talvez eu consiga enganar alguns. Mas a verdade, irmãos, é que eu nunca fui para lá. Eu não conheço o cheiro do Japão. Eu conheço algumas pessoas que vieram morar no Brasil, mas se você me perguntar assim, como que é, né, o dia a dia de quem está na rua ali, né, num subúrbio de uma grande cidade do Japão, eu não sei dizer. Porque o meu conhecimento, ele é limitado pelo meu intelecto e pela minha distância. Eu nunca fui para lá, eu nunca pisei lá, eu nunca comi numa biboquinha, né, ali no Japão. Então eu não conheço o Japão. Eu gosto muito de frutas, né? Eu gosto muito de frutas. E esses dias eu estava, né, nesse negócio de tomar umas coisas, estava vitamina C, estava meio gripado. Eu descobri uma fruta da Amazônia. Não sei se alguém já ouviu falar.
uma fruta que chama camu-camu. Alguém já ouviu falar dessa fruta? Ninguém ouviu falar. Aí, achei alguém, para não passar de louco aqui, né? O que você sabe sobre o camu-camu? É uma fruta da Amazônia. Bom, já, pelo menos eu não estou passando de louco aqui, tá? Já avançou, porque ele tomou o suco da fruta. Por que eu estou contando sobre o camu-camu? Eu não sei, o pessoal normalmente da área de médico e tal conhece mais, porque não é que me parece, isso aí é ciência. O camu-camu parece uma pitanga da Amazônia, vermelhinha, assim, bonitinha. Ela é a fruta no mundo que tem a maior quantidade de vitamina C que existe. Aí, alguém da região, alguém que conhece a coisa. Essa fruta é a maior concentração de vitamina C que existe na face da terra. E o pessoal faz muito suco disso. Ela não é uma fruta boa de comer, mas ela é uma fruta muito boa, né, de se fazer preparo, vitamina, kit, suco, esse tipo de coisa. Agora, se eu ver uma foto, eu sei identificar. Eu já li a respeito, eu já conheci, né? Eu sei a cor, né? Eu sei a propriedade, eu sei que ela tem 30 vezes mais vitamina C por unidade do que a laranja. O negócio é poderoso, viu? Tem 15 vezes mais do que a acerola. O negócio é poderoso. Parece que ela é muito amarga. Talvez pela quantidade de vitamina. Mas se você me perguntar se eu já provei, né, essa fruta, eu não vou saber responder. Então eu conheço, eu sei a propriedade dela, eu sei a quantidade de vitamina C por unidade, né, de grama que ela tem, eu sei a relação dela, sei o uso dela, mas eu nunca provei. Eu nunca tive um conhecimento revelado sobre aquilo lá. Eu conheço intelectualmente, como eu conheço o Japão, como eu conheço as frutas da Amazônia. Eu nunca estive na Amazônia, eu nunca fui lá. Eu não sei o cheiro, né? Eu posso ter relatos sobre o cheiro. Eu nunca peguei ela na mão. Eu nunca pus ela na boca. Então eu não conheço. Eu sei intelectualmente algo sobre aquilo. E por que, irmãos, que eu estou falando de tudo isso? Porque é possível você ter muito tempo de casa com Jesus, ter muito tempo de igreja, ter muito conhecimento intelectual a respeito das palavras de Jesus. É possível a gente ter muita ciência, né, sobre a teologia, né, da palavra. E tudo isso é muito bom. De maneira nenhuma isso, né, o conhecimento intelectual sobre a fruta, ele não depõe nada a respeito, né, da minha relação com ela. É um conhecimento bom. Mas se ele for agregado com a experiência real, porque você pode ir para o Japão e não conhecer nada sobre o Japão. Você talvez não vai desfrutar tanto quanto uma pessoa que estudou muito, só que foi lá, só que pisou lá, provou daquela biboquinha numa esquina que tem um sushi escondido, né? Você pode conhecer muito sobre as frutas da Amazônia, mas quando você agrega esse conhecimento à real experiência, você torna aquilo realmente mais poderoso. E olha a prova de como é possível andar tanto tempo com Jesus e não conhecê-lo, né? Vamos ler uma passagem rápida, João 7, versículos 3 a 5. João 7, 3 a 5, diz o seguinte: Jesus estava na sua casa. Jesus, ele começou o ministério dele, e aí ele foi, né, para Nazaré. Ele foi para Nazaré, onde ele cresceu, né? Jesus nasceu em Belém, mas depois passou uma infância no Egito, né, como a gente sabe pela palavra. E aí depois, né, quando o rei Herodes morreu, José trouxe, né, Jesus de volta para Israel, mas eles foram morar na Galileia, da cidade de Nazaré. E aí Jesus começou o ministério dele e ele foi pregar lá. E olha o que aconteceu, 3 a 5. Diz o seguinte: os irmãos de Jesus, quando ele estava lá começando seu ministério em Nazaré, disseram o seguinte: sai daqui
e vai para a Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Por que eles estavam dizendo isso? Porque, evidentemente, todo aquele que queria ser, né, um sacerdote, um profeta, alguém grande em Israel, né, deveria frequentar, vamos dizer, as grandes universidades. Né, é como você dizer assim, olha, você mora aqui no interior do Piauí, você tem um sonho de ser um grande engenheiro. Aí alguém pode falar assim, olha, se você tem esse sonho, é melhor você ir para uma grande cidade. Vai para Salvador, vai, né, para São Paulo, vai para Minas Gerais, talvez em Belo Horizonte você tenha a chance de desenvolver uma carreira mais sólida nisso. E aí os irmãos falam assim, olha, você quer fazer, né, pregações, né, impor as mãos sobre doentes? Vai para Jerusalém, sai daqui. E aí ele diz o seguinte, você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, se mostre ao mundo. E olha o que a palavra fala sobre essa afirmação. Pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam, criam nele. Não tinha ninguém, irmãos, que tinha conhecido mais Jesus até então do que a sua própria família, né? Jesus, a Bíblia fala que começou o seu ministério com 30 anos. Então até ali você tinha 30 anos de conhecimento de causa sobre Jesus. É claro que Jesus não tinha começado o seu ministério, os seus milagres, as suas pregações públicas, né, as suas curas, mas ele era filho de Deus. Imagina 30 anos você vendo o caráter de Jesus, 30 anos vendo como o Filho de Deus responde para os seus pais, 30 anos vendo o Filho de Deus, né, trabalhar lado ao lado na carpintaria com José. Não é possível que alguém fale assim, não é possível, cara, 30 anos de Jesus, 30 anos andando, né? Não é na igreja, a igreja é imperfeita, né? A gente tenta ser como Jesus, né, João? Mas assim, 30 anos andando com o próprio, e mesmo assim, não tinham crido nele. Por que que não tinham crido? Porque talvez eles conhecessem Jesus intelectualmente muito bem. Eles sabiam do que Jesus gostava de comer. Provavelmente Jesus gostava mais de comer um belo cordeiro assado do que uma saladinha de erva com tâmara. Talvez, eu não sei, né? Coisas que devem se comer na época de Jesus. Talvez Jesus gostasse de acordar mais cedo para orar e para ler a Torá, né? Ou talvez ele gostasse de fazer isso à noite. Eu não sei, mas os irmãos dele sabiam. Os irmãos dele conheciam mais Jesus do que qualquer outra pessoa na face da terra. Os irmãos dele sabiam como Jesus responde quando a pressão vem, quando o pai ficou bravo. A gente não sabe até quando Jesus conviveu, né, com José, né? A Bíblia fala que em algum momento, provavelmente a tradição nos conta que ele faleceu cedo. Não sabemos com que idade exatamente, né? Mas como Jesus respondeu à morte do seu pai na terra? Os irmãos sabiam. Quem será que consolou Maria? Tiago, que a Bíblia apresenta como um dos irmãos de Jesus, sabia. Mas até então, eles não tinham crido nele. Por quê? Porque eles não tinham tido um insight de revelação. Aquilo não tinha descido, né, do cérebro para o coração. Eles não tinham tido tal momento, eureka, sobre a identidade de Jesus. Mas por outro lado, teve um camarada na Bíblia, bem mais confuso, bem mais, né, problemático, bem mais causador de problemas. E é justamente por isso que a gente gosta tanto desse cara, que é Pedro. Vamos ler Mateus, capítulo 16, rapidinho, versículos 13 a 17. Olha o que acontece com a vida desse camarada. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Conta a história que Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem as pessoas dizem que eu sou? Em outras palavras. E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Porque João Batista era um grande profeta, primo de Jesus, né? Tinha sido morto.
E aí fala, não, vai ver que João Batista ressuscitou dos mortos e agora está fazendo os milagres aí. Muito provavelmente eles eram muito parecidos fisicamente. Para o pessoal achar que ele era um cara que tinha acabado de morrer, né? Outros acham que o Senhor é Elias, né? Tipo um grande profeta, porque Elias não morreu, né? Elias foi levado numa carruagem né, direto para o céu. De repente ele voltou, né? Vai que ele voltou, Elias voltou, né? De repente é Elias. Outros ainda acham que é Jeremias ou algum dos profetas. Aí sim teria que ter ressuscitado, né, dentre os mortos. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedrão, né? E Simão respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até então Jesus tinha alguns meses só de companhia de Jesus. Eles não se conheciam anteriormente, né? Pedro era pescador, né? Muito provavelmente ali na região de Cafarnaum, então uma distância de Nazaré, onde Jesus cresceu. Eles não se conheciam, né? Naquela época não tinha redes sociais, né? Você tem 1000 amigos, né? Naquela época você tinha 2, 10, 15 no máximo, né? Alguns meses com Jesus, e ele fala assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Não porque ele teve 30 anos de conhecimento de causa, né? Mas porque o meu Pai no céu, quem lhe revelou isso, nenhum ser humano saberia por si só. Amém? Olha que poderoso isso, né? O conhecimento verdadeiro a respeito da identidade de Jesus, ele se deu na dimensão da revelação. Uma revelação direta do Pai, que desceu aquele conhecimento intelectual que Pedro começou a ter sobre o que Jesus fazia, mas migrou para o coração e dizendo assim, esse aqui é o Messias, esse aqui é o Cristo, esse é o caminho, e é desse cara que eu vou andar junto. Essa é a dimensão do conhecimento revelado. E o que eu quero, né, trazer aqui, né, coisas para a gente pensar, né? Os impactos dessa dimensão de revelação, porque os impactos dessa dimensão de revelação mostram até para a nossa vida a diferença se nosso conhecimento está aqui ou está no meio do caminho. E a gente precisa trazer, né, para o coração, trazer para a revelação, trazer para esse momento, né, de descoberta, de insight, de dizer assim, eureka, eu encontrei a palavra de vida eterna. Amém? Então, quais são os impactos na vida de Pedro, né, e nessa passagem sobre essa dimensão de revelação, né? Essa dimensão de revelação. O que isso impactou, né, a vida de Pedro, além do fato dele ter tido de fato, como Jesus revela, né, uma revelação direta do Pai, né? O que isso implicou na vida de Pedro? E a primeira descoberta aqui que a gente tem, né, na continuação do texto que a gente vai ler, é que a dimensão da revelação sobre quem Deus é, fez Pedro descobrir a sua verdadeira identidade. A dimensão da revelação de quem Deus é, fez Pedro descobrir a sua verdadeira identidade. E como isso se denota, né? É no versículo seguinte mesmo, né? Eu li até o 17, então, que privilégio você teve, Simão, né? Pois foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. No 18. Agora eu lhe digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. Tu és Pedro. O que mudou aqui, né? Como eu falei, a revelação da verdadeira identidade. A identidade que não é o mundo que julga sobre a minha e a sua vida. Não é aquilo que o mundo dizia que Simão era até então, mas a identidade de quem Deus me chamou para ser. A identidade de quem Deus te chamou para ser.
E isso envolveu aqui, né, para ele, uma troca de nome. Uma troca de nome. Antes ele era Simão. O que é Simão? Né? Simão, vamos dizer, a etimologia da coisa, né, o significado da coisa. Na Bíblia, né, os nomes eles estão imbuídos dessa questão da identidade. Né? Hoje a gente dá nomes porque a gente acha fofinho. Né? Mas naquela época, as pessoas davam nomes até que você fala assim, não, que nome esquisito, né? Mas é que o nome tinha um significado muito forte. Né? Porque o nome, não que a gente não faça isso profeticamente hoje também, quando a gente, né, tem um filho, mas o nome ele trazia, principalmente na cultura da época, onde não se constrangia de botar um nome, sei lá, bem diferentão, ele representava a identidade daquilo que a pessoa deveria ser. E o curioso é que, sei lá quem escolheu, né, se foi o pai ou se foi a mãe de Pedro, né, mas Simão tem um significado que até pode ter uma representação bonita, mas que biblicamente ele denota o contrário. Simão, biblicamente, significa a cana, ou o caniço. Né? A cana e o caniço, eles têm propriedades interessantes, mas biblicamente, espiritualmente, fala sobre a questão da inconstância. Porque o vento vai, ela dobra para cá. Aí o vento vem, ela dobra para o outro lado. Aí o vento faz assim, ela vem para cá. Ou assado, ela vem para lá. Então, Simão representava a inconstância do Pedro, até então. E a gente vê na vida dele como isso era real. Porque Pedro era um cara que, de novo, ele se conecta com a gente. Porque nós temos as mesmas imperfeições, e por isso que a história dele é tão interessante para nós. Porque muitas vezes nós, como Pedro, somos super animados para as coisas de Deus. Tipo assim, quem quer andar sobre as águas? Fala assim, eu quero. E ele vai. Quem quer falar na hora que não deve? Eu quero. E ele fala. Porque ele é animado, ele não se contém, né? Ele dava as maiores gafes, né? Eu era muito parecido quando eu era mais jovem, então eu acho que eu dei uma amadurecida. Mas eu fazia gafe atrás de gafe, pérola atrás de pérola. Por quê? Porque acho que eu não me continha na minha animação, né? E muitas vezes nós somos assim. A gente se anima para fazer as coisas de Deus, mas a gente também desiste facilmente. Porque a gente fala assim, não, eu vou andar sobre as águas. Mas aí o vento vem e a gente vai morrer de medo. E aí a gente afunda. A gente fala que a gente vai com Jesus, por onde quer que a gente vá. E aí, na hora do vamos ver, Pedro nega Jesus. 3 vezes. Diante de pessoas simples, que nem estavam colocando ele em perigo. Pedro era o cara que falava assim, Deus, eu quero que você faça o cumprimento eterno do seu reino. Eu vou com você construir o reino de Deus. Aí Jesus fala assim, não, mas para construir o reino de Deus eu vou ter que morrer. Aí Pedro fala, de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum. Isso não. Então ele é uma representação da nossa vida. É animado. Eu vou. Né? Vai ter reunião de homens, eu vou. Mas vai ter a segunda, não, mas a segunda. Né? Então a gente precisa ser mais como o novo Pedro. Menos, talvez, inconstante. Não que a gente não vá perder o ânimo, não que a gente vai perder a animação, mas porque o nosso novo DNA, ele não é mais o ser levado pelo vento, o ser dobrado conforme a circunstância, mas é o DNA da pedra. Pedro é pedra. E não é uma pedrinha de areia, né? A Bíblia fala que o DNA da pedra, ele é o DNA da rocha de Jesus. E a rocha, ela não muda. A rocha não se curva diante do vento, não se curva diante das circunstâncias. A rocha, você pode se apoiar nela, porque a rocha, ela é firme, ela é constante. E isso, biblicamente, obviamente, significa isso, né? O fato de nós deixarmos de sermos inconstantes, né? Animados, mas facilmente, né, desistindo, mas sendo pessoas nas quais a gente pode se apoiar. Tendo o DNA de Jesus, que não muda, que nossa palavra é sim e é sim, que nosso caráter é
correto e dele não largo. Que aquilo que a gente se propõe a fazer, é claro que a gente tem que pensar muito, mas a gente vai comprometer a nossa palavra e vai fazer. É esse o DNA da pedra. Esse é o DNA da transformação que o mundo não via sobre Pedro. Por isso que eu falei, é a verdadeira identidade, porque o que o mundo via de Pedro? O mundo via de Pedro aquela inconstância, mas Deus via a verdadeira identidade de Pedro. O que o mundo vê sobre você? O que é o Tiago aos olhos do mundo? O que é a Deusia aos olhos do mundo? Será que o mundo nos vê, para falar de mim, o que será que o mundo vê que o Marcelo é? Será que o mundo vê o Marcelo como alguém frágil? Alguém que desiste? Pode ser que essa seja a realidade do que o mundo vê mesmo. Às vezes o mundo nos vê como um rótulo, É aquele que falhou na sua profissão, é aquele que falhou na sua família. Isso é o rótulo que o mundo vê. Mas qual é a identidade que Deus vê sobre a minha e a sua vida? Qual é a identidade, qual é a verdadeira face do seu caráter, da sua personalidade, que Deus consegue perceber lá no fundo? E agora a pergunta é, qual é a real? A que o mundo vê ou a que Deus vê? Claramente a que Deus vê. Só que como nós descobrimos essa nossa verdadeira identidade? Porque muitas vezes o que nós conhecemos sobre nós mesmos é a identidade que o mundo rotulou. Mas para que a gente descubra a nossa verdadeira identidade, nós precisamos, antes de tudo, ter um insight sobre a identidade de Deus. Quando nós entendemos quem Deus é, como Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando nós entendemos quem Deus é, aí nós entendemos também quem nós fomos chamados por Deus para ser. E é isso que verdadeiramente nós somos. Porque o mundo pode falar o que quiser sobre você, mas a palavra fala que você é santo. A palavra fala que você é vencedor. A palavra fala que você é vitorioso. A palavra fala que você é o filho e o herdeiro de Deus. O seu caráter é o caráter da rocha, não é da inconstância. Essa é a sua identidade. Mas para que a gente se conecte com a nossa identidade, a gente precisa ter um insight sobre quem Deus é. Porque senão a gente vai se perder nos rótulos. Quantas pessoas foram mudadas o nome na palavra? Eu poderia fazer uma pregação só sobre isso um dia, bem legal. Jacó era o enganador, aquele que tentava resolver as coisas na malandragem pelas próprias mãos. E ele foi transformado em Israel, o príncipe de Deus. Olha que mudança, Saulo era aquele que era querido, poderoso, que o mundo tinha orgulho, que tinha orgulho de fazer as coisas na sua própria força, que tinha, vamos dizer, uma vaidade do seu próprio intelecto. E ele foi transformado, depois de cair no chão, ter um encontro com Deus, ficar cego. Jacó ficou manco e foi transformado em Israel. Saulo ficou cego e foi transformado em Paulo. O que significa Paulo? O humilde. O cara que era o mais douto de tudo, virou humilde. Aquele que ia sofrer tudo por Jesus. E que ele ia dizer, nas suas cartas, que ele era o menor de todos. Ele era o poderoso e virou humilde. Eu gosto muito de Abrão e Sarai. Abrão e Sarai significa os grandes pais e mães. Aqueles que trazem tudo para fazer também na sua força.
e eles foram transformados em pais e mães de multidão. Ou seja, o fruto de uma vida de quem anda com Deus é dar, é contribuir, é amar, é ter uma geração, né, de frutos, é ter um legado, não uma herança. É ter um legado, não uma herança. Eu acho isso muito legal. Então, para que a gente possa se mover para a história que Deus tem, para a identidade que Deus tem, obviamente alguma tem que morrer, né? A velha tem que morrer, tem que ser batizada, né? Quando você batiza, né, a pessoa, o João, ele é o cara dos batismos aqui, né? E aí, assim, quando a pessoa ela é meio assim, agitada, né? Eles dão uma seguradinha, né, João? É brincadeira. Ninguém vai... Porque é para morrer bem morrido. A velha identidade tem que morrer bem morrida, para que a nova, não pode, para que a pessoa não dá para ficar tanto tempo assim, mas assim, para que a nova seja outra. O velho tem que morrer, os velhos hábitos, né? O velho Marcelo, o velho eu, para que venha nascer, né, o Marcelo que Deus chamou você para ser, amém? E aí você vai dar muito fruto. Que mais sobre o conhecimento revelado, né? A própria questão da pedra, ela já mostra isso muito bem. Vamos ler uma passagem rápida, Mateus também, capítulo 7, versículos 24 e 27, bem curtinha, história bem conhecida de nós, né? Também fala sobre o DNA da pedra, que é a resistência aos abalos. A resistência aos abalos. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 17 diz o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica, diz Jesus, é o sábio que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Porque quando vierem as chuvas, quando vierem as inundações, os ventos castigarem aquela casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tolo, como uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia. Pois quando vierem as chuvas, inundações, ventos, essa casa cairá com grande estrondo. O que a palavra está nos ensinando aqui, né? Que conceito sobre a revelação de Deus, né, o Senhor está nos ensinando aqui? Primeira coisa, irmãos, é que inevitavelmente nós passaremos por aflições. Quantas vezes a gente já não falou isso, né? Eu não estou profetizando problema, eu espero que os problemas passem bem longe da tua vida, né? Eu oro para que o Senhor te poupe, te livre, e Ele faz. E Ele faz. Mas em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, alguns probleminhas vão acontecer. Algumas vezes não são probleminhas tão pequenos. Às vezes são grandes inundações. Às vezes o vento balança a árvore assim para cair o fruto mesmo, né? Às vezes ele, como a gente viu, né, esses dias em São Paulo, às vezes ele arranca a árvore, a raiz arranca tudo. Os abalos, irmãos, são normais. As situações que geram, melhor dizendo, né, as tempestades são normais. Os problemas, eles vêm. Mas qual que é a nossa capacidade de resistir a essas dificuldades? Qual é a nossa capacidade de resistir a essas situações de perigo, essas situações que inevitavelmente vêm? Escândalos. Quantas vezes a gente não se deparou com escândalos? Ah, não, porque a igreja tal fez tal e tal coisa. Ah, o grande homem de Deus fez tal e tal coisa. E você fala assim, nossa, mas eu achava que esse cara era um grande homem de Deus. Esse é um abalo. Quantas vezes isso não aconteceu, né? Alguém que você admirava e falava assim, meu Deus, desse cara, eu não esperava isso. Abala ou não abala? Uma frustração pessoal que você nunca imaginou que você fosse ter. Ou melhor, que você nunca imaginava que Deus permitiria que você tivesse. Abala ou não? E quando a gente fala de uma grande tragédia, aquele negócio assim que ninguém espera que, pum, vem.
você nunca esperou. Uma doença muito forte, uma morte, um problemaço, um negócio, aquela coisa que ninguém estava preparado, porque ninguém previa que algo daquele tipo pudesse acontecer. Tipo assim, era só uma quinta-feira que eu estacionei meu carro ali, né, em Pompeia, e aí de repente, bum, inundou tudo, levou tudo, né? Figurativamente falando. Às vezes é o acúmulo de cansaços, de probleminhas que vão nos desanimando, questões relacionais, em família, dentro da comunidade. Tudo isso são abalos. Às vezes podem ser outros interesses, né? Interesses que são despertados, que às vezes são errados até, né? Que se tornam muitas vezes vícios e pecados, também são abalos. Qual é a nossa capacidade de resistir a esses abalos? Porque, de novo, no mundo tereis aflições. O vento vai vir, a tempestade vai vir. De novo, nós oramos para que Deus nos poupe de muitos delas. Os abalos, eles podem, como diz a parábola do semeador, né? Eles podem ser os espinhos que sufocam o fruto. Eles podem ser o calor misturado com o solo pedregoso que matam de sede, né, a nossa árvore. E isso pode acontecer na nossa vida natural, pode acontecer na nossa vida espiritual. Quantos que a gente não viu, né, serem grandes pessoas, né, no reino de Deus, e de repente, quando você vê, a pessoa está muito longe. Quantas não sofreram dos abalos, né? Mas qual que é o ponto, né? O ponto é: onde estamos alicerçados? A gente está alicerçado sobre a areia ou sobre a pedra? Onde você está alicerçado tem a ver com o nível da tua revelação. Se a revelação está aqui, ou se a revelação de quem Deus está aqui. Porque olha o que aconteceu com Pedro de novo. Vamos ler mais uma passagenzinha. João, capítulo 6. Olha que legal isso. Quer dizer, não é legal, mas olha que interessante. João capítulo 6. Olha o abalo que veio sobre palavras e sobre a interpretação das palavras do próprio Jesus. João capítulo 6 é o 60. João capítulo 6, 60. Diz o seguinte: muitos dos seus discípulos disseram para Jesus: Jesus, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Isso pode ser um abalo também. Uma palavra dura, de correção, também pode ser um abalo. E aí vamos pular para o 66. Nesse momento, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Se afastaram e o abandonaram. Por quê? Porque a palavra era dura. Às vezes era uma palavra de correção quando você queria um conforto. Às vezes era uma palavra onde Jesus te mandou você deixar um hábito que você não queria deixar. Mas foi uma palavra dura. Cada um tem o seu momento, né, de ser abalado por uma palavra dura. E nesse momento que muitos se afastaram e abandonaram, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Tipo assim, porta da... Como é que fala? Porta da casa, serventia da rua, porta da... É isso aí, vocês entenderam? Tipo assim, a porta da rua é serventia da casa. Acertei agora? Obrigado. Tipo assim, todo mundo está indo embora, hein? Jesus queria que eles fossem embora? Evidentemente que não. Mas era uma provocação, era uma peneira boa ali, né? Do tipo assim, vamos ver se esses caras estão alicerçados sobre o quê? Vamos ver se quando o vento bate, é areia ou pedra no qual ele edificou a casa. E olha quem responde. Quem que responde? Pedrão, né? E Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Então, quando vier o problema, porque infelizmente ele vai vir, que a gente não tem a nossa casa construída sobre aquilo que é abalável.
O que é construir a casa sobre aquilo que é abalável? É você edificar a tua vida, a tua fé sobre uma pessoa. Uma pessoa é abalável. Ah, não, Claro que a gente tem pessoas que a gente admira, claro que a gente tem pessoas que estão andando com a gente, que nos puxam, mas se você está olhando para uma pessoa, é abalável, porque pode balançar a árvore e aí você cair junto, porque é abalável. Se você está construindo a sua vida, a sua fé sobre um desejo seu, um negócio, uma empresa, claro que em nome de Jesus a gente ora para que seus negócios, suas empresas prosperem e vão prosperar em nome de Jesus, mas se você basear a sua fé nisso, a gente tem que lembrar que isso é abalável também, porque infelizmente a crise está aí, né? O juro está aí, rodando a 15, imagina a alavancagem, a dívida, olha a dificuldade que é fazer negócios. Então tudo isso é abalável. Até relacionamentos são abaláveis. Às vezes você conta com um irmão de sangue, às vezes você conta com uma amizade, e na hora do vamos ver, e aí? Aí você vai culpar Deus? Aí Deus vai dizer assim, não, mas eu não mandei você construir a sua casa sobre o que é abalável. Porque quem não muda é Deus. Quem não muda é a sua palavra. Quem não muda é a rocha. A sua revelação de quem era Deus era igual a desses caras que abandonaram Jesus quando descobriram que a palavra dele era dura? Ou a sua revelação sobre Deus é igual a de Pedro, diz assim, Senhor, eu não tenho para onde ir, porque você é o Santo de Israel, só em ti tem a palavra de vida eterna, então eu posso passar, e eu sei que você vai me abraçar na hora da dificuldade. A promessa de Deus, irmãos, para nós não é terrorismo, tá? Não vai dar tudo errado, mas abraça aí. Não, a promessa de Deus é bênção, tá? Deus tem uma palavra onde no mundo a gente teria aflições, mas Ele fala, tem de bom ânimo, porque a vida que eu tenho para você é vida em abundância. Então não é, né? É que às vezes a gente precisa ter essa realidade confrontada, porque inevitavelmente o problema vem. E se nessa hora a gente se encontrar edificado sobre a areia, vai cair. Mas que a gente possa ser edificado sobre a rocha, amém? Então, essa dimensão da revelação, ela revela, em primeiro lugar, a identidade de quem Deus é. Como eu falei, depois ele revela a nossa identidade. Mas quando a gente entende quem Deus é, a gente não vai ser abalado facilmente. Porque a gente sabe que não existe outro que tenha as palavras de vida eterna. Amém? E a última coisa que eu queria falar aqui sobre essa questão de Pedro ali, até vou voltar para Mateus 16, versículos 18 a 19. Continuação daquela que a gente estava lendo, né? Então eu já tinha lido, né? Agora eu lhes digo, né? Jesus falou, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas, e eu lhes darei as chaves do reino de Deus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu já vou explicar melhor. A revelação de Deus, o conhecimento revelado de Deus, né? Ele revela a nossa identidade, ele nos torna resistente aos abalos, e ele nos conecta com o reino de Deus e com a igreja. Gostei do que o Carmo falou, né? Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, como a gente aprende na palavra. Não dá para você se relacionar muito com o noivo e você não gostar da noiva. É como eu dizer assim, não, sabe o que é? O João é chapa, o João é meu amigo, mas a Lídia eu não gosto. É claro que é impossível dizer isso sobre ela, porque não tem pessoa, né, assim, mais adorável, brincadeira, tem pessoa mais amável, mais fácil de amar do que a Lídia. Mas não dá para eu dizer assim, não, João, você é meu amigo, da sua esposa eu não gosto, porque é um pacote. Se você ama o João, você tem que amar a Lídia. É muito fácil, já adianto, para quem não os conhece, é muito fácil você amar os dois. Não tem como.
você desassociar o noivo da noiva. Porque o noivo não quer papo contigo se você não respeita a sua amada. O João não vai querer papo com você se você tratar mal. De novo, é impossível tratar mal. Mas assim, não vai ter papo com você. Porque é a amada dele. Então, ou você topa os dois, ou você se afasta dos dois. Então, a dimensão, olha o poder disso. A dimensão da revelação daquilo que Pedro falou, fez Cristo falar para ele: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, e tudo que essa igreja ligar nos céus vai ser ligado na terra e vice-versa, e tudo aquilo que for desligado na terra será desligado nos céus. Historicamente, irmãos, houve uma interpretação sobre essa passagem que a autoridade da igreja, ela estava sobre Pedro. Essa é uma interpretação histórica desse versículo, que mais recentemente ela foi, vamos dizer, interpretada corretamente. O que Jesus está dizendo, que a autoridade não estava sobre Pedro. A autoridade estava sobre a revelação. A revelação de que Cristo é o Filho de Deus. A revelação sobre Cristo ser o Messias. A revelação sobre Cristo ter esse conhecimento revelado na vida de Pedro. Essa é a revelação sobre qual, como Jesus fala, ó, e agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, a revelação que Pedro teve, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja, ela não é o templo, as quatro paredes, né? A gente, claro, aqui é a igreja, mas entenda, né? Biblicamente, a igreja não é um templo e tampouco até uma instituição. A igreja é a comunidade daqueles que creem. E por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque essa revelação sobre quem é a igreja, ela nos conecta com o verdadeiro reino de Deus. Porque se a igreja é a instituição ou é o templo, quando eu saio dela, na segunda-feira, eu não sou a igreja. Porque afinal de contas a igreja é o templo. A igreja é a instituição. Não. A igreja é a comunidade daqueles que creem. Então segunda-feira, quando a gente não está reunido, mas você está no seu escritório, você é a igreja lá. Terça-feira, quando você está levando seu filho para a escola, você é a igreja lá, seu filho também. Quarta-feira, quando você está lavando a louça do jantar, irritado, cansado, querendo ver um filme, você é a igreja lá. Então nós somos a igreja ambulantemente. Onde quer que nós vamos, nós somos a igreja. Porque a igreja é a comunidade daqueles que creem, espalhada pelo mundo, sendo sal da terra e sendo a luz do mundo. Essa é a revelação que Pedro teve. É sobre essa pedra que Deus vai edificar o seu reino. Porque nós temos uma responsabilidade de levar uma atmosfera do reino por onde quer que a gente vá. Nós temos uma responsabilidade de carregarmos esse ambiente do reino por onde quer que a gente vá. Ou será que as pessoas olham para mim e falam assim: meu Deus do céu, se igreja foi isso, eu não quero estar lá. Não. Nós temos essa responsabilidade de sermos os representantes de Jesus. Cristão é pequeno Cristo. Então nós temos essa responsabilidade. Então essa revelação nos conecta com quem o reino de Deus é, mas nos conecta também com a questão da igreja, porque a igreja recebeu pelo Pai a autoridade.
Então existe autoridade na comunidade dos santos. Por isso que a palavra fala, se tem alguém doente, traz aí para a igreja, porque a igreja vai orar. A igreja recebeu do Pai autoridade. Então isso é muito importante para nós, porque, né, é um perigo para nós acharmos que a gente consegue andar sozinho, né? Esse negócio de andar sozinho não é moda de agora, né? Hebreus 10, né, versículo 25, ele fala que já era moda na época de Jesus, né? Olha que legal esse versículo, ele fala assim, olha, Hebreus 10, 25, né? Paulo provavelmente está escrevendo essa orientação, digo provavelmente porque não tem exatamente a autoria dele, mas, né, acredita-se que tenha sido Paulo que escreveu, e não deixemos de nos congregar, de nos reunir, como é o costume de alguns, quer dizer, naquela época já estava na moda ser desigrejado, mas nos encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que os tempos estão ficando difíceis, e o dia está próximo. Os tempos não estão difíceis, então é mais do que hora da gente se encorajar mutuamente, e para que a gente nos encoraje mutuamente, a gente, claro, não pode estar sozinho, não pode deixar de andar com essa turma, andar com a noiva. Não dá para você amar Jesus sem amar sua noiva, não dá para você amar o João sem amar a Lídia, nem amar a Lídia sem amar o João. Por quê? Porque o noivo e a noiva são um só, Jesus e a igreja são um só. Por isso que a gente não pode deixar de valorizar esse momento. O João, ele bate na tecla sempre muito bem e fala assim, olha, hoje não é o dia de ceia, mas que bom que hoje a igreja está cheia, mas hoje é dia de ceia. Como que a gente pode perder isso? Como que a gente pode perder esse momento? Porque é nessa comunhão que a gente é encorajado, é nessa comunhão que a gente, né, recebe autoridade para ter uma palavra de ânimo, para, né, nos apoiar e nos ajudar mutuamente nos nossos problemas. Então, quando nós conhecemos quem Deus é, quando nós temos esse insight do conhecimento revelado de Deus, a gente também descobre a importância de andar em comunidade. Então, se você não teve esse momento eureka, né, a gente vai ter, né, nosso tempo aqui de louvor e tal, eu estou acabando já. E se você nunca pensou, né, em se conectar, né, que você tenha esse momento, né, coloque isso no seu coração, né, porque o Senhor fala, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. E assim, não é porque eu estou andando aqui com essa comunidade há 20 e tantos anos, mas é porque eu sei da importância que isso teve na minha vida. Quando os ventos vieram sobre a minha vida, porque vieram um dia, a gente conta, quando os ventos vêm, você precisa estar apoiado, você precisa estar amparado, abraçado, não, Marcelo? Quando a gente sofre um abalo, ou quando a gente precisa de uma palavra de direção, né? A igreja pode ter suas imperfeições. Às vezes a noiva não está tão bem maquiada, né? Não está tão arrumadinha, né? Às vezes a noiva precisa passar uma maquiagem, um botoxinho, né? Para encobrir alguns probleminhas e alguns defeitinhos. Mas ela é a noiva de Jesus. E o próprio Senhor, né, nos instruiu de que existe autoridade em você estar conectado com a igreja. Então, né, coloque isso no seu coração, né? Se isso não é a sua prática ainda, né, considere isso, porque isso pode ser vida para você. Isso pode te abençoar muito. Então, até se o pessoal do louvor já quiser voltar, a gente vai ter aqui um breve momento de oração. E eu digo o seguinte, né? Todos nós queremos ter essa revelação, né? Assim, diante de tudo aquilo que a gente falou, né? Fala assim, poxa, não tem por que eu não querer isso, né? Não tem por que eu não querer descobrir a minha verdadeira identidade. Não tem por que eu não querer ficar resistente aos abalos. Não tem por que eu querer estar longe dessa conexão
do reino e da autoridade da igreja de Jesus. Mas a pergunta que a gente se faz hoje é: onde que está o meu conhecimento sobre quem Deus é? Será que ele está aqui, no meio do caminho? Como que eu faço para trazer ele para o lugar certo? Para puxar ele para o coração? Para ele ser uma palavra, uma carta viva escrita em nós que nunca vai se apagar? Para que meu coração seja, não duro, mas resistente, aos abalos? Para que nossa vida seja forte como a pedra? Para que a gente descubra essa identidade que Deus tem para nós? Onde está o nosso conhecimento a respeito do Pai? Será que ele está na mente? Será que era como aqueles discípulos que na hora que veio a palavra dura, pularam fora? Ou será que eram aqueles discípulos que achavam que Jesus era um cara legal, mas talvez ele não seja Deus, Talvez ele seja um profeta. Porque é isso que aqueles caras estavam dizendo. Hoje tem muita gente que fala assim: não, mas Jesus é bonito, é um profeta. São palavras de sabedoria. Mas outra coisa é você ter a revelação de que ele é o Filho de Deus, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Não existe outra porta. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não é um caminho, ele não é um profeta, ele não é um cara que falou coisas bonitas e sábias. Onde será que está o nosso nível de revelação? Como será que a gente tem mais desse insight? Como será que a gente tem essa nossa revelação de fato? Se é que ainda não a tivemos, Como será que a gente conquista isso, Tem uma passagem de Jeremias que eu só vou citar, que fala o seguinte: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Clama a mim e eu te responderei. É clamando. E o clamor, ele não é assim: não, Deus, se der, me revela aí. O clamor bíblico, ele é uma busca desesperada. Sabe aquela coisa, não sei se você já teve aquela coisa que você fala assim: não, mas eu vou buscar isso até conseguir. Eu vou atrás de tudo. É tipo aquele cara que está apaixonado, Como eu ainda estou pela minha esposa que está ali atrás. E eu falo assim: mas eu vou fazer de tudo até eu casar com aquela princesa e construir uma família linda. Eu vou fazer de tudo. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou estudar, eu vou estar em comunhão. Eu não vou desistir, porque isso é um clamor, isso é um desespero da minha alma. Eu vou buscar esse insight, essa revelação, para que eu não seja abalado, para que a graça de Deus se manifeste na minha vida. E de novo, não é pela minha força. É claro que exige esforço, mas é um presente de Deus. Exige esforço, mas é um presente de Deus. Porque eu gosto dessas frases, A graça de Deus, ela não foi de graça. A gente foi presenteado, mas custou. Custou para Jesus. Nós fomos presenteados, mas custou um preço muito alto. E aí, de fato, a última coisa que eu queria falar sobre isso, Olha que palavra preciosa. Apocalipse 2, versículo 17, ele fala o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso, somos nós, eu darei o maná escondido, e eu lhes darei também uma pedra branca. E essa pedra está gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebeu. Essa pedra branca
tem um novo nome, que só para quem lhe foi revelado sabe. A verdadeira identidade de Deus para nós. Para quem não sabe, né? Lá em os romanos, eles quando iam fazer um julgamento, né, eles tinham 2 pedras. Uma preta e uma branca. Quando Pilatos julgou Jesus, né, naquele julgamento iníquo, né, ele pegou a preta e falou assim: Jesus está condenado à morte. Mas quando nós vamos ser julgados diante do Pai, se nós estivermos fundamentados na palavra, vão ter 2 pedras lá. Mas ele vai tirar a branca. E a branca, não está escrito lá João. Não está escrito lá Will. Não está escrito lá Ailton, Tainá, Marcelo. Está escrito um novo nome. Porque é uma nova identidade. Porque a velha morreu. Mas a nova, ela diz: é vida eterna. Você é inocente, não pelo seu mérito, mas por aquilo que Jesus fez por você. Então, uma revelação daquilo que o Pai tem para a sua vida. E a gente precisa se conectar com ela. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. É que o Senhor possa fazer essa verdade vida em nós. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque, como nós sabemos, Pai, custou muito ao Senhor, Pai. Custou muito ao Senhor, não pelo nosso mérito, não pelo nosso esforço, Pai, mas foi pela Tua graça salvadora, Pai, que o Senhor morreu na cruz e, Pai, nos permitiu termos essa pedra branca, Pai, essa nova identidade, Pai, de transformação, Pai, de uma vida que nós queremos de fato deixar para trás, Pai, de rótulos do passado, Pai, de insucesso, Pai, de tristeza, de dor, Pai, coisas que muitas vezes nós fomos rotulados, Pai, pelo mundo, pelas pessoas próximas ao nosso redor, Pai, mas nós queremos dar ouvidos, Pai, para a Tua identidade sobre nós, Pai, para aquilo que está escrito nessa pedra branca que de fato o Senhor, Pai, revelou para nós, onde está escrito inocente, salvo pelo meu sangue. Pai, queremos nos conectar, Senhor, com essa verdade, Pai, para que a gente, Deus, seja forte, resistente, Pai, não abalável, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai, quantas vezes construímos a nossa vida, Pai, sobre fundamentos abaláveis, Pai. Nos perdoa, Pai, quantas vezes, Pai, nós negligenciamos, Pai, a Tua verdadeira identidade e a nossa verdadeira identidade, Pai. Mas, Pai, nessa manhã, Pai, nós queremos, Pai, profeticamente clamar, Pai, diante de Ti, Pai, enquanto oramos, enquanto louvamos, Pai. Revela-te, Pai, a nós, Pai. Revela-te, Pai, a nós. Senhor, tira do nosso coração, Pai, toda dúvida, Pai. Tira do nosso coração, Pai, toda insegurança, Pai, a respeito da nossa própria salvação, a respeito, Pai, da história que o Senhor tem para nós, porque os planos que o Senhor tem para nosso respeito são planos de paz e não de mal, Pai, que vão nos dar um futuro e uma esperança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Revela-te, Pai, a nós. Revela-te, Pai, a Tua igreja. Pai, que possamos abraçar, Senhor, essa jornada de andarmos, Pai, em comunidade, Pai. Aqueles, Pai, que estão inseguros sobre isso, Pai, traz a Tua revelação, Pai. Não uma emoção humana, Pai, que nós clamamos, Pai, mas, Pai, um insight do céu, Pai, para que nós possamos nos conectar, Pai, com a verdadeira identidade que o Senhor preparou para nós, Pai. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, porque Teu é o reino, Pai. Para onde nós iremos, Pai? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Só queria comentar rapidinho, agradecer pela palavra, excelente palavra.
E de fato me chama muita atenção em tudo que o Marcelo leu, mas Mateus 16, quando Cristo diz que grande, ele não fala apenas que privilégio, mas ele põe um adjetivo, que grande privilégio que você recebeu, Pedro, se referindo à revelação da parte de Deus. Isso para mim é tremendo, porque eu sou extremamente grato a esse privilégio de que Deus se revelou a mim há 25 anos atrás. Eu agradeço isso todos os dias. Até porque podia ter sido 30, que eu levei 5 anos dizendo, ainda não. Não. Um amigo meu vinha e falava, João, Jesus. Falei, Jesus? Sim, mas ainda não. Até que um dia, graças a Deus, ele falou, João, hoje é o teu dia e eu vou me revelar a você. E eu sou muito, muito agradecido, porque ao se revelar a mim, eu descobri que ele era bom, perfeito, justo, misericordioso, perdoador e totalmente poderoso, como a gente acabou de cantar. Não há nada que ele não possa fazer. Mas também para uma reflexão nossa, essa frase a gente vê diversas vezes na Bíblia. Só em Êxodo aparece 2 vezes, mas no Novo Testamento também aparece, como está em Atos, que diz assim, o Deus de Abraão, Isaac e... Não é Israel? Deveria, né? Porque afinal, Jacó é o usurpador e Israel é o poderoso do Senhor. Interessante isso, né? O que isso significa para você e para mim? Que não importa o teu passado, Ele está fazendo algo novo. E Ele deixa o Deus de Jacó, porque Ele poderia ter mudado, Deus de Abraão, Isaac e Israel, afinal Ele mudou o nome. E Jacó, o significado era bem ruim, mas Ele deixa lá, para dizer que não importa o que eu e você já pudemos ter feito na vida, mas Ele tem algo novo e tremendo e maravilhoso para cada um de nós. Amém? Lucas e Fabiano, um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Pega a lembrancinha e gostaria muito... A Júlia subiu, não subiu? Então vai conhecer a igreja, vai conhecer as salas, vai conhecer onde a Júlia estava. Francisco, você também, viu? Quem é o Francisco? Pega, por favor, também a lembrancinha da igreja. Já pegou? Prazer, cara. Seja bem-vindo. Como é que você nos descobriu? Eu fui convidado pelo Mário. Mário? Mário Lipe. O Mário. É que a Argentina a gente esquece mesmo, é verdade. Tá bom. Ele foi viajar. Que bom. Mário e a Débora estavam viajando. Legal, pareça. Larissa e Laresca também peguem a lembrancinha de vocês, tá bom? Então vamos louvar esse Deus tão maravilhoso, porque Ele merece isso, amém? Deus abençoe, um beijo no coração.